Meus amados irmãos, a paz do Senhor, que bom poder estarmos reunidos nesse domingo para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, da amada família AD Memorial. Deus abençoe a cada um dos componentes, a cada aluno, que você seja enriquecido com o conhecimento da palavra do Senhor. E hoje nós temos aqui a lição de número 4, o tema é a iluminação espiritual do crente. Texto áureo, Efésios capítulo 1, versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê, em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática, a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Então hoje, esse conteúdo que vamos estar abordando acerca da iluminação. E Paulo, ele ao perceber e ter conhecimento, o que ele ouve acerca da fé da igreja de Éfeso, aquilo brota no coração dele motivação para orar e agradecer a Deus. A introdução diz, ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida: ação de graças, oração intercessora, confissão de louvor e exaltação. Então faz aqui aplicação importante do lugar da oração na vida do crente, porque oração, ela traz vida para a nossa alma. Oração é o meio de acesso que temos de dialogar, relacionar e aprofundar a nossa vida com Deus. Então, a importância de ter a responsabilidade de orar por nós e também a intercessão, quando nós podemos dispor de orar por outros, essa responsabilidade que nos foi confiada por Deus. E a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muitos nos seus efeitos. Então, principalmente nos dias atuais, quando nós podemos fazer uso dessa arma que nos foi confiada, ter o nosso lugar do nosso quarto de guerra, clamar a Deus, seja no lugar que você faz aí, o seu lugar de oração. Então, que nós possamos ter esse momento de clamar, orar e interceder por nós, interceder por outras pessoas e ter também aqui o que ele traz de importante, a gratidão. No tópico 1, a ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas. Então é muito importante também o cultivo da gratidão, ter uma memória grata pelas dádivas, pelas bênçãos que Deus tem assim nos concedido, e a gratidão, ela traz para a nossa vida a bênção de Deus, quando também entender que a murmuração, reclamar e ficar chateado com Deus, isso afasta da nossa alma a alegria, afasta da nossa alma essa força de ter o prazer de viver com Deus. Mas quando nós temos aí um coração grato e cultivar a gratidão. E é bom ter aí essa memória de lembrar dos feitos de Deus, ter as bênçãos de Deus guardadas em nossa mente. Há um texto em Lamentações que ele diz, trago à memória aquilo que me dá esperança. Então que possamos ter na nossa memória as bênçãos de Deus, agradecer a Deus. Aqui Paulo está fazendo essa oração de gratidão a Deus por esses irmãos, por essa igreja. E como é bom quando em nossas orações nós podemos também lembrar de pessoas, lembrar às vezes quando estamos na oração, nomes específicos que vêm à nossa mente, de pessoas que fizeram e faz parte da nossa história de uma forma tão importante. E que nós possamos orar, não abrir mão dessa oração e também não deixarmos de ser gratos a Deus por essa dádiva que nos foi concedida por intermédio de orar. E o Espírito Santo traz essa iluminação. E ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. Então a Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá. E Provérbios também vai nos afirmar de que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando nós temos o temor, nós fazemos e servimos a Deus por convicção e por princípios. Agora, quando
O medo você faz somente por causa das regras, né? E a sabedoria é a sabedoria que vem do alto. Nós temos recursos humanos, de livros, de estudos, faz parte, é importante, mas essa sabedoria que Paulo está dizendo aqui é a divina, é a inspiração do alto que vem de Deus. E ele ora a Deus para que os irmãos tenham, né, concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e revelação. Então que possamos pedir também a Deus essa sabedoria e a revelação, né? Tirar o véu, aquilo que está encoberto, que nós não temos aí uma noção, uma percepção, mas quando o Espírito Santo traz a luz, traz a clareza, nós aprofundamos de uma forma mais intensa de uma vida com Deus. E essa é a razão da oração intercessora, porque sem a iluminação, a mente humana é limitada. Ela não consegue compreender, entender. E mesmo porque a palavra nos afirma de que as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Então, sem a iluminação, as verdades e as riquezas espirituais, a beleza da glória do Evangelho, elas ficam ofuscadas em nossas vidas. E que, como cristãos, possamos buscar a Deus para alcançar, né, extrair tudo isso que Ele tem concedido para nossas vidas. E no tópico 2, ele vai nos trazer aqui o seguinte: Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, a qual fazemos parte. A chamada abrange serviço e santificação no presente. Então ele chamou no passado. É importante termos a mente que lembra também do passado, mas não ficar preso, não ficar somente naquilo que um dia foi, que um dia era, mas entender que ele chamou no passado e tem também para o presente. Temos um momento de testemunhar, de agradecer e de relacionar com Deus também no momento atual, fazer aquilo a qual Ele nos permite viver e realizar no presente momento da nossa vida. E quando Ele nos fala aqui a esperança, né, da vocação, essa busca de uma forma mais profunda e intensa com Deus, né? E o privilégio de que fomos vocacionados, chamados, escolhidos pela graça, pelo amor e a soberania de Deus em nossas vidas. E olhar para o passado e poder testemunhar, contar, falar das bênçãos de Deus. E também nos fala aqui que a chamada de Deus, o chamado de Deus, ele abrange o propósito, né, que a salvação nos traz. Um dos propósitos da salvação para a nossa vida, o comentarista coloca aqui de que é a santificação e o serviço. Então são dois ingredientes muito importantes na vida do cristão. Servir. E quando nós vivemos voltado para nós, uma vida de egoísmo, isolados, isso não é produtivo, isso não acrescenta, nós não estamos cumprindo o propósito de Deus. Mas quando nós podemos servir, contribuir de uma forma para o reino, isso é satisfatório e estamos cumprindo aí o projeto e o plano de Deus para nossas vidas. E essa liderança servidora, Jesus, ele diz lá, né, que ele cumpriu, ele fez, ele deu exemplo para que nós também pudéssemos assim fazer. E podemos louvar a Deus, porque na nossa comunidade cristã de fé, na nossa família cristã, temos aí, né, os nossos líderes, que são pessoas que servem, que dedicam, que interagem, que envolvem e participam, são referenciais que temos para seguir e nos estimular a fazer. Então, que possamos fazer aquilo qual Deus nos vocaciona, nos chama, e ter também aqui a santificação. Então, santificação, ela é um processo contínuo na vida do crente, faz parte daquilo que acompanha a nossa salvação. Seguindo aqui para o 3, ele vai nos falar das riquezas
da sua glória e da sua herança. O texto diz aqui, a expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus leitores. Já o termo riquezas refere a maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos, as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Então é importante focar e termos a iluminação na nossa mente de que não consiste meramente naquilo que é matéria, que é terreno, que é passageiro. Temos aqui as riquezas da glória e da sua herança. E a oração de Paulo foi para que eles fossem iluminados e enxergar que tinha ali essas bênçãos, essas dádivas tão maravilhosas que foram concedidas e que acompanham o plano da salvação, perdão, adoção de filhos, a bênção de não ter somente isso aqui, mas saber que no porvir, a eternidade também tem ali privilégios que estão reservados e guardados para nós. E quando nós não temos aí isto bem estabelecido na nossa mente, nós ficamos ofuscados e muitas das vezes até desmotivados com a caminhada, com a vida cristã. E que o Espírito Santo possa iluminar e nos fazer enxergar e perceber os valores espirituais que nos foram doados por Cristo Jesus. Amém? E há um texto em 1 Coríntios 15 e 19, e no último parágrafo diz aqui, então os salvos tomaram posse da herança preparada desde a fundação do mundo. O texto que Paulo diz aqui em 1 Coríntios, ele vai dizer que se nós esperássemos em Cristo só nessa vida, seríamos os mais miseráveis dos homens. Mas que bom que nós temos uma esperança eterna. Nós não temos somente aqui, nesse espaço humano físico, nós temos uma esperança da eternidade. E é isso que nos alimenta, é isso que nos faz enfrentar, resistir, orar, agradecer a Deus. A Bíblia diz que em tudo, nós devemos dar graças. Então que nós possamos, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias, enxergar que há uma eternidade, há uma glória que nos será dada. E ainda que aqui não temos as riquezas humanas, as glórias humanas, mas um dia ouviremos do Mestre, vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que já foi preparado desde a fundação do mundo. Amém? Isso é coisa gloriosa que enche o nosso coração de alegria e de fé. Então essas riquezas que acompanham a salvação. Saber que nós temos o perdão, que nós somos filhos de Deus e teremos ainda o privilégio de desfrutar no porvir. Isso nos enche de ação de graças e gratidão a Deus. E no tópico 2, ele vai nos falar aqui a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder. Então, sobreexcelente grandeza e força do poder divino. O comentarista diz aqui que Paulo ele esmera para traduzir a grandiosidade. Então é algo que somente quando o Espírito pode aprofundar e nos fazer entender quão grande é esse poder, quão intenso é o poder de Deus, aonde ele atinge, onde ele alcança áreas que são tão inatingíveis, mas de repente a ação do Espírito ela opera o sobrenatural. E com certeza nós temos experimentado em nossas vidas, quantas coisas que somente o poder de Deus, a intervenção de Deus vindo do céu à terra, mudando, esclarecendo e trazendo ali soluções que aos nossos olhos, a nossa consciência humana não seria possível, mas o poder de Deus, essa sobreexcelente grandeza e força do poder. E ele esmera para trazer ali essa revelação a esses irmãos. E ele orou, e que seja também o motivo da nossa oração, para que Deus possa trazer em nós o poder de Deus,
a confiança na grandeza de Deus, não duvidar, mas apropriar de uma forma profunda no poder que ele tem, quem ele é, que ele pode fazer. E Paulo, em Atos, no capítulo 1, versículo 8, a palavra diz lá, né, que nós receberíamos o poder, essa graça de Deus em nós, flui de uma forma especial. E é importante nós manter essa chama acesa, o vínculo do Espírito em nós, e alimentar essa chama do Espírito, e não deixar que ela se apague, né? Porque a ordem foi, vocês vão receber poder. Então, possamos investir na nossa vida de relacionamento, de busca, de intimidade e comunhão com Deus. Isso é muito importante. E o plano da salvação está incluso essa vida de poder, essa vida de operação do Espírito de Deus em nós. E ele orou por essa situação aqui. E no último parágrafo ele diz, o termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Então, que nós possamos viver o sobrenatural de Deus. Que essa força, né, fora de medida, o poder dos atos miraculosos de Deus, possa estar vivos e bem estabelecidos aí em nossa memória. E ele diz que esse poder, ele é inerente de Deus, faz parte do plano espiritual. E o poder que traz ali o sobrenatural da ressurreição, da ascensão e a elevação de Jesus Cristo. Que poder tão glorioso! Não dá para explicar. A mente humana não consegue compreender essas coisas tão inexplicáveis. Só o poder de Deus. E tudo isso precisamos ter fé, crer. E a palavra nos afirma, né, que sem fé é impossível agradarmos a Deus. É necessário que aqueles que aproximam de Deus creiam que Ele existe e é galardoador. Então, se nós não acreditar nessa sobreexcelência, nessa grandeza e no poder de Deus, nós não temos como apropriar dessas verdades. E caminhando aqui, nós vamos ter aqui a força do poder divino. Diz o seguinte, na sentença segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo Paulo usou 3 vocábulos. E nós não vamos destacar cada palavra dessa aqui, mas nós vamos somente já entrar aqui na aplicação disso aqui. Quando Cristo ele é exaltado, e nós vamos experimentar também essa força, esse poder divino atuando como atuou em Cristo. Ele também vai estar manifestando um dia em nossas vidas, em nossos corpos humanos limitados, vai experimentar também esse poder transformador. Então, e o poder de transformação, o maior ato milagroso desse poder é a transformação do homem, é a transformação do ser humano. Não existe milagre maior do que a salvação do ser humano. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Então a salvação do ser humano é algo inexplicável, inexplicável. É pessoas que aos nossos olhos humanos parecem ser irrecuperáveis, inalcançáveis, mas quando o evangelho chega, essas vidas são transformadas. E nós temos visto isso nos nossos tempos, pessoas que aos olhos da sociedade eram irrecuperáveis e hoje estão servindo, adorando, cantando, sendo instrumento de louvor na casa do Senhor. Aleluia! Que Deus possa, assim, continuar agindo e fazendo esses milagres sobrenaturais em nosso meio. Que Deus abençoe a cada uma dessas pessoas que têm sido instrumento de Deus em nossa comunidade. E no último parágrafo, ele vai nos dizer aqui que Paulo apresenta esses exemplos irrefutáveis. E caminhando aqui para o terceiro tópico, diz aqui o seguinte, Cristo, as primícias dos que dormem.
E quando nós vemos aqui esses aspectos, que nos vai fazer entender que Cristo ele foi as primícias dos que dormem, e já que Cristo ressuscitou, ele foi ali exaltado, e a ressurreição foi uma obra, é uma obra do poder de Deus. E ela é também a base da nossa fé cristã, consiste em que Cristo ressuscitou, em que Cristo está vivo. 1 Coríntios, no capítulo 15, o versículo 14, diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa esperança. Mas a nossa esperança não é vazia, não é uma esperança passageira, é uma esperança com consistência, porque o autor da nossa fé é Cristo, como nós cantamos, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Aleluia! É o Cristo vivo, que morreu, ressurgiu e prometeu que um dia estaremos também com ele. Então a base da nossa fé consiste nisso, e é motivo de orar, de agradecer e ter essa iluminação em nossos corações. E é a garantia de que ressuscitaremos. Esse corpo que um dia pode voltar ao pó, mas ele será transformado. Nós ressuscitaremos e veremos a ele face a face. E a morte, ela é o inimigo, sim, ela pode ser, é o inimigo mesmo do cristão, mas nós não temos o pavor, o temor da morte, porque o nosso mestre, o nosso Cristo, já venceu. A palavra diz que tragada foi a morte na vitória. Então, ela não tem mais o poder de dominar e reinar sobre o salvo. Isso é motivo de alegria, de louvor, e nós não tememos esse inimigo das nossas vidas. E diz aqui a elevação ao trono, né? Cristo foi exaltado sobremaneira. E essa exaltação, diz aqui, o resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo cabeça da igreja. Segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Então, como é bom saber, como é bom trazer essa iluminação na nossa mente de que Cristo, ele foi exaltado, ele foi elevado. Esse Deus que o exaltou de sobremaneira, inexplicável, e colocando a elevação à direita do trono nos céus. E ele triunfou sobre o pecado e sobre todas as forças do mal. Glória a Deus. É esse Cristo que Deus o colocou nesse lugar de honra, à direita, à destra do trono de Deus. E nós também temos aí esta chance de vencer e estarmos também juntamente com ele nas regiões celestiais. E a palavra que ele diz aqui, sobremaneira, né? Acima de toda a força do mal. Jesus triunfou, Jesus venceu. E o resultado do triunfo de Cristo é que ele é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja, ele que comanda, é ele que direciona, é ele que cuida, é ele que ampara a sua igreja. E ele designou a igreja para ser a sua expressão, a expressão plena de Cristo, diz aqui, é a igreja. Então, o que isso nos faz entender? Nos traz a clareza, a iluminação de que temos visto nos dias atuais, né? A igreja enfrenta as adversidades, enfrenta os problemas de ordem humanas, as guerras das batalhas espirituais, mas Jesus ele prometeu de que as portas do inferno não prevaleceria contra a sua igreja. Aleluia! Então que você possa alegrar-se, se regozijar de saber que é esse o nosso Cristo, é esse o nosso Senhor, é o cabeça da igreja, é Ele que tem assim nos mantido em proteção, em segurança. E quando nós podemos, essa igreja, né, que não é simplesmente um espaço físico,
mas essa igreja que é um organismo vivo, em que milhares e milhares que compõem esse corpo, essa família espiritual nos quatro cantos desta terra. E isso é motivo de louvor e adoração ao nome do Senhor. Então, que nós possamos ter essas verdades bem estabelecidas, bem esclarecidas no nosso coração. E a oração de Paulo foi para que tudo isso, todo esse conteúdo pudesse estar aceso no coração, porque muitas das vezes, no dia a dia, na rotina, na caminhada cristã, as coisas parecem tornar tão comum ser crente, ser salvo, ter um lugar de adorar, ter família, ter irmãos, e tudo isso vai tornando tão comum. E de repente, quando o Espírito traz luz, nós percebemos como são importantes, como tudo isso é muito bom. E eu quero estar louvando a Deus pela sua vida, louvar a Deus por essa família, louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos que têm sido aí esses instrumentos de Deus, motivo de louvor, de gratidão e alegria em nossos corações. E que nós possamos ser esse canal, ser essa igreja, conforme Deus assim tem nos confiado, de proclamar a expressão plena, que não vivamos uma vida medíocre, mas que possamos nos aprofundar na revelação, na iluminação do Espírito de Deus, do conhecimento de Deus, que possamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Que não basta simplesmente sermos salvos, mas que possamos ter a iluminação total, toda a intensidade de Cristo. E saber que, além de viver aqui, vamos ter no porvir uma glória, uma herança eterna guardada nos céus. Que o Senhor possa assim te guardar. Desejo que você tenha aí uma semana ricamente abençoada e no próximo domingo, querendo Deus, prosseguiremos aí na Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a cada professor, ao nosso pastor, que é um instrumento de bênção que Deus tem levantado e proporcionado aí meios e caminhos para que a obra prossiga, que essa igreja do Senhor siga avante. Deus abençoe e que a paz do Senhor permaneça contigo no seu lar, na sua casa, na sua família. Um forte abraço e que a iluminação do Espírito de Deus seja sobre você, com você. Que Deus abençoe. Sempre que leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem juntinho a mim, e olhar nos seus olhos serenos e meigo, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança e dava a todos o gozo infindo. Ao ver as gravuras de quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. Um
dia também verei face a face, verei o seu rosto pela minha fé. Oh, aleluia! Verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Não creio em um Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio em um Cristo de rosto alegre, eu creio em um Cristo que é vencedor. Um dia também verei face a face, verei o seu rosto pela minha fé. Oh, aleluia! Verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia! Verei o seu rosto, verei a Jesus